Então vamos lá. Opa, aí pessoal, bem-vindos ao Vitor Podcast. Meu nome é Lourenço Prazato. Hoje estamos aqui com Michele Pasqualino. Michele, se apresenta para o pessoal, fala o que tu faz, quem que você é. Muito prazer, meu nome é Michele. Atualmente eu sou mãe em tempo integral e tenho uns projetos em andamento, na linha que a gente até vai discutir hoje. Cara, me diz uma coisa. Por que tu começou com esse seu projeto de ajudar pessoas, crianças, né, mano? Como é que é o nome? Prevenindo o abuso sexual e coisa do tipo. É que não dá para prevenir, né, o abuso sexual. O abuso sexual pode acontecer em qualquer momento. Então, como que funciona isso? Na verdade, o que eu quero mostrar para as pessoas é a consequência, né, que traz o abuso na vida daquela criança que foi ali abusada na sua infância, porque é como se a sua infância tivesse sido roubada de você. E existe sim a maneira de prevenir quando você, desde criança, você ensina o seu filho o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado, qual toque ele pode permitir e qual ele não pode permitir, nem pelas pessoas mais próximas. E isso hoje, na atualidade de hoje, já é possível a gente ver esse conteúdo até de forma gratuita na internet. Existem muitas pessoas especializadas nessa área que estão desenvolvendo trabalho, só que é uma bandeira muito difícil de se levantar ainda, porque existe muitos tabus, né? Mano, isso é uma pena. A gente tem que quebrar esse tabu, né, mano? Pra gente poder falar. Por conta que daí a gente nunca vai conseguir falar. Tipo, eles dizem, pô, não tem que ter educação sexual nas escolas, mano, mas é muito importante que tenha. Esse é o Exatamente. problema. Tem que ter. Tipo, por conta que a galera acha o quê? Pô, educação sexual vai ensinar a criança como transar, mano. Não é assim. Não é assim que Não, funciona. não tem nada a ver. Então, porque na cidade que eu estou hoje, eu tenho uma pessoa da família que trabalha na rede pública, ela dá aula para crianças na faixa de 7 a 10 anos, a escola que ela trabalha. E ela fala que é proibido tocar no assunto porque levanta muita polêmica. Então, às vezes é uma palestra anual que existe para os pais sobre como orientar o seu filho, sendo que isso tinha que ser um assunto trabalhado assim, praticamente diariamente, até a criança tá apta a conseguir identificar um abuso. Uhum. Não, mano, mas, tipo, mesmo você ensinando, isso ainda pode acontecer, né? Esse, Pode. esse que é o problema. E eu acho que é por isso que não dá para evitar. É isso que eu queria te falar. Por exemplo, a gente consegue ensinar, tudo bem, só que não dá para evitar. Tipo, por quê? Por conta que a criança nunca vai estar segura. Isso pode acontecer até dentro da própria casa, entendeu? E, cara, Sim. e agora que eu quero chegar à fatídica pergunta, que, mano, você me falou, né, lá sobre que você sofreu abuso sexual e tudo mais. Pô, mano, eu não sei como dizer isso por conta que no YouTube, o YouTube da live vai me ferrar. Então, sei lá, então eu vou apenas falar alguma coisa que em algum momento você vai entender, em algum momento você vai entender. Sim. Então, é que você sofreu e tudo. Eu só vou falar que você sofreu, acho que é bem melhor para eu não ir lá e, né, me bater assim. Então, eu vou lá e você sofreu e coisa do tipo. Então, como que foi, tá? Como que foi e como que é o sentimento na primeira vez? Por conta que deve ser muito assustador, mano. Eu não consigo nem Na imaginar. verdade, a criança ela sente que aquilo está errado, porque é pedido ali um segredo, né? E ninguém Uhum. pode saber. Às vezes, no meu caso, tinha ameaça, se eu contasse, ia acontecer consequências ali, né, que eu não queria que acontecesse. Eu perder alguma coisa que eu tinha. Então, eu me mantive calada e durante ali dos meus 6 anos até os meus 12 anos, eu fui abusada assim, não dá para contar quantas vezes, porque eram muitas vezes. Então, por isso que o meu trauma ele foi muito grande. Quanto mais episódios, mais se instala traumas na vida da pessoa mais tarde, né? E eu só fui, assim, entender, hoje, quando eu conto, as pessoas que conviviam comigo naquela época da minha infância, algumas pessoas da minha família se culpam, porque sabiam que eu era muito chorona, eu era muito deprimida e chorava por qualquer coisa. Então, isso já era um sinal de que alguma coisa estava errada comigo. Só que era assim, a coisa era tão bem feita
tão, tão mascarada, maquiada, que ninguém conseguia imaginar que teria aquilo no meio da família. Então, Uhum. foi por isso que até durou muitos anos. Cara, mas tem, tem tipo assim, a coisa lá do roxo, né, que deixa no corpo da pessoa e coisa do tipo. Então, como que ninguém da família descobriu? Sendo que também o comportamento também é alterado, né? Então, Sim, como que ninguém da sua família descobriu por tanto tempo? Afinal, foram 6 anos, né? sim. Algumas coisas eu até já questionei muito. Com isso que você está falando, na verdade, eu não tinha marcas, porque, como eu te falei, eu tipo assim, eu era seduzida mesmo. A criança, ela não sabe o que é aquilo, o porquê que está acontecendo. Ela sente desconforto, tanto físico como emocional, mas ela não sabe, né? E acaba cedendo e a pessoa até consegue fazer isso sem deixar marca nenhuma. A não ser alguma coisa assim nas roupas, né? Que se você tiver uma pessoa, uma mãe, uma pessoa que cuida de você que é muito atenciosa, ela vai perceber. Só que no meu caso, ninguém percebeu. Cara, Na eu minha já. infância, na minha infância, na verdade, a gente também apanhava muito. Eu, Ah, tá. então, todo mundo tinha roxo em casa, não só eu, como todos os meus irmãos, né? E Uhum. então, para a família, ali, para as pessoas, quando via alguém a gente com alguma marca, sabia que era meu pai ou minha mãe. Então, não ia desconfiar de outras coisas. Uhum. É, isso, de certo modo, infelizmente, mascarava, né, todo esse tipo de Sim, abuso, até por conta que, né, a galera ia lá, via as marcas e falava, ah, tá, só apanhou do pai ou apanhou da mãe, sim, infelizmente, só sim. isso, né, mano? E, cara, mas me diz, como que eram as desculpas da pessoa que fazia isso? Por conta que eu acredito que em algum momento alguém deve ter desconfiado de alguma coisa, né? E o cara, ele deveria ter um álibi para fazer isso. Você conseguiria me dizer assim qual que era o álibi dele? Até por conta que isso também pode ajudar muita gente, né, mano? A galera fala, pô, peraí, esse álibi aí tá estranho, sabe? Então, você conseguiria me dizer? Na verdade, eu já fiz essa pergunta para mim mesmo várias vezes, como que ele conseguiu fazer isso sozinho, né, durante tanto tempo. Já me questionei sobre algumas pessoas e as pessoas que eu até questionei diretamente, né? Essas pessoas, agora na vida adulta. E essas pessoas dizem que nunca desconfiaram de nada, que se soubessem, tinham feito alguma coisa. Então, eu tenho que focar hoje no meu tratamento, né, para eu ter uma vida melhor. Porque se eu ficar todo dia me amargurando com essas possibilidades de que existiam pessoas me assistindo passar por isso e não me protegeram, isso já me machucou a vida inteira praticamente. Mano, isso, só de você falar isso já me destrói. Então eu não consigo imaginar o que você passa, por conta que, mano, só de imaginar isso já me destrói, meu Deus, meu Deus. É, mano, eu tô rindo, mas eu rio quando eu fico triste. Então, desculpa, tá? Desculpa mesmo. Imagina, É o meu jeito de lidar, né, mano? É com a ironia, é com a ironia, falando assim. cada um tem o seu jeito, né? É o nervosismo e o choque, né? E, cara, me diz, quando que isso cessou? E a pessoa, ela morreu? Ela foi presa? O que que aconteceu? Ou ela Não. tá aí nesse mundão? É do meu convívio familiar, essa Ah, pessoa. meu É. Deus. Que triste. E é próximo, né? Ele ainda, essa pessoa tá viva e já, assim, conversei pessoalmente com essa pessoa pra gente, eu dar o perdão para essa pessoa até chegar o momento dela, se ela tiver que partir, que ela parta em paz, porque eu me reconciliei comigo mesmo de tudo que aconteceu, porque a consequência é você se culpar, não culpar a quem fez, né? Então, o meu trabalho maior foi esse, eu entender que eu não tive culpa de nada e que eu, na verdade, eu deveria ter sido protegida, né? Ao invés de ter sido. Então, quando eu tinha 12 anos, essa pessoa ela foi para uma igreja. E aí ele
se caiu em si que ele não poderia mais fazer aquilo, por conta das regras da igreja e tudo mais. E foi a minha salvação, foi quando parou. Só que Uhum. nessa época que parou, eu estava começando a entender as coisas. Na escola, começou as aulas de desenvolvimento humano, né, o corpo humano, e foi aí que eu entendi a gravidade do que tinha acontecido comigo. E aí, quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a entrar em depressão. Então, eu perdi totalmente minha autoestima, eu comecei a ficar, me retrair. Até então, eu até tinha uma vida meio que normal, né, como criança. Mas dali para frente eu lembro que na escola eu era muito revoltada, eu batia a porta da sala, eu me zangava com qualquer coisa, e era tudo um conflito dentro de mim, porque aí eu desenvolvi enxaqueca, essa enxaqueca foi sarar só com 32 anos. Eu Meu já Deus. cheguei, na minha vida adulta, eu cheguei a ficar 10 dias internada com enxaqueca e fazer todo tipo de exame, tomar morfina e a minha dor não passar. Quando eu descobri que a minha dor era por conta do emocional e eu comecei a trabalhar, eu nunca mais tive enxaqueca. Meu, cara, meu Deus, mano, meu Deus. Cara, e me diz, você gostaria que essa pessoa que fez tudo isso com você fosse presa? Você já Hoje, pensou em entregar ele? não, não, não. Por muitos anos eu protegi essa pessoa, né? Eu protegi, porque eu nunca contei para ninguém, nem mesmo para o meu marido, quando eu casei. Uhum. Eu casei com 23 anos e a gente viveu junto por 9 anos e ele faleceu de câncer. E foi então que a minha carga emocional ficou pior, né? A depressão Sim. piorou, porque ali nele eu achava um porto seguro. Meu marido foi uma pessoa especial e a gente na época tinha um filho, eu tenho um filho, né? Na época ele tinha 4 anos, quando ele foi diagnosticado com câncer. E eu pensei muitas vezes em contar para ele, só que porque ele era meu amigo. Mas se eu contasse, ia trazer problemas dentro da família. E meu marido, quando ele faleceu, ele estava dentro da polícia, ele estava em curso Ah, preparatório para ele virar aprender. PM. Ou ele ia prender, ou ele ia matar, porque É, ele era uma pessoa muito nervosa. Então, sim, a minha sogra fala que essa foi a maior prova de amor que eu dei, foi eu não ter contado, porque ela conhece o filho que ela tinha e ele ia fazer uma besteira, com certeza, porque ele me amava de verdade. Então, eu vivi meu casamento ali 9 anos com ele, com essa dor dentro de mim, muita dor emocional. E ele falava para minha sogra: Eu não sei o que que a Michelle tem, mãe. Eu não sei o que fazer para ela ser feliz de verdade, porque eu sinto que ela não é feliz de verdade. Porque ele me via, ele me enxergava. Só que depois que ele faleceu, que eu consegui me abrir. A minha psicóloga falou para mim: ou você se abre, ou isso realmente vai te matar. Você sofreu as duas piores dores emocionais que o ser humano pode passar, que é a perda de alguém e o abuso. Então, quando ele faleceu, eu comecei a fazer o tratamento com ela. Ela falava para mim, eu falava para ela, eu não quero mais viver, não tem mais razão. A pessoa que estava aqui para me ajudar não está mais. Então ali, ela falou um dia para mim uma coisa que abriu os meus olhos. Eu estava tentando mesmo tirar minha vida, né, como eu te contei, com medicamento. E ali ela olhou para mim e falou assim: você tem dois caminhos só, a morte e a vida. Cabe a você agora escolher. Você quer viver para criar o seu filho que acabou de perder um pai, ou você quer morrer e o seu filho permanecer sem um pai e sem uma mãe que se matou? Naquela hora me deu um estalo, me deu um choque de realidade. E aquela coisa de querer morrer, de querer tirar minha vida, ali acabou. cara, eu entendo isso. Afinal, o filho é uma nova oportunidade de você viver novamente, entende? E você, com certeza, vai querer proporcionar o melhor para o seu filho. Então, Sim, isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. Eu sei que tem muita gente que passa por esse tipo de situação, que daí tem um filho e consegue se redescobrir, entende? Então, isso é muito importante, mano. Isso é muito legal. E, cara,
qual que foi o sentimento de você falar isso pela primeira vez, entende? Para um público, assim, você falou, pessoal, eu fui vítima, eu sofri isso. Como que foi? Na verdade, quando eu me abri, não foi. Agora está sendo a primeira vez que muita gente vai assistir, né? Mano, então, pô, isso infelizmente é um prazer. É inédito. É inédito, mano, então. Você viu uma amostra, né? Que eu já tentei, assim, gravar alguns vídeos curtos no aplicativo lá, vizinho, e ainda não repercutiu, né? Mas a minha vontade eu quero fazer algumas formações para palestrar para um público, para poder, assim, me chamar em outra cidade, eu viajar e ir lá só para fazer uma palestra, um workshop gigante para pais, mães, educadores, falando das consequências, o motivo, né, pelo qual a gente tem que trabalhar com isso. Cara, e por que você. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui que não tem nada a ver. Mas por que você topou contar isso pela primeira vez para um cara que ele basicamente é um desconhecido num podcast onde muita gente vai ver? Por que tu escolheu isso? Tipo, sei lá, você poderia escolher alguém que tu conhece, né? Para poder fazer isso, mas por que eu? Na verdade, eu acredito assim, hoje, de um ano para cá, eu acredito assim muito na lei da atração, na Uhum. força do universo, Sim. e o que a gente deseja vem para a gente, né? De forma, se você pensa positivo. E eu Uhum. tenho esse desejo forte de mandar minha mensagem, da minha história poder tocar as pessoas, não para que elas sintam pena de mim, mas para que elas entendam a consequência e possam, da melhor maneira possível, ajudar os seus filhos a ter um diálogo aberto, a contar o que está acontecendo, que isso é fundamental. Mesmo que aconteça, mas se a criança estiver instruída, vai acontecer uma única vez. E não vai acontecer mais. E vai ser mais fácil dela lidar com o trauma do que se ela tiver 6 anos consecutivos acontecendo aquilo. Então foi por isso que, como isso é o meu desejo, e você, do nada, você me chamou ali para gravar, eu falei assim, eu não sou ninguém importante, por que ele quer me chamar, né? Então, vamos embora. Eu falei, pode ser uma grande oportunidade da minha história ser conhecida. Claro, claro. E a terapeuta ainda ajuda bastante, né, mano? Você falou pra mim depois, tá? Então, Sim. muito obrigado e agradeço ela também. Quero você aqui no podcast, hein, terapeuta? Então, mano, cara, e me diz uma coisa. Qual que foi o sentimento depois das coisas pararem? Tipo, por conta que foram 6 anos acontecendo a mesma coisa, né? Então eu não sei qual é o sentimento de depois, tipo, parar do nada, assim. Como é que foi? Você ficou pensando, pô, cara, por que parou? Tipo, como é que foi? Foi uma coisa esquisita? Como é que foi? Tipo, foi 6 anos acontecendo. Deve ter sido É, estranho. a pessoa chegou e falou, olha, não posso mais fazer isso, porque por conta da igreja, por conta da doutrina. E ainda a pessoa, assim, né? Eu lembro muito bem desse dia, eu tinha 12 anos. A pessoa meio que dividiu a culpa, como se Hum, eu também fizesse parte daquele tratado, entendeu? é óbvio que fez isso. E dali em diante, eu comecei a ter essa sensação de vazio. Eu chorava todas as noites. Eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, porque isso perdurou, né, até o meu casamento. Eu chorava muito, muito mesmo. Toda noite eu ia trabalhar com o olho inchado, de tanto chorar, porque eu não acreditava que ele tinha sido capaz de fazer aquilo comigo. Uhum. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, mas se você não quiser responder, não responda. Você sabe se essa pessoa já fez o que fez com você, mas com outras? Se fez, fez antes de mim, Uhum. né? Sim, sim. Assim, durante o tempo que fez comigo, eu sei que não fez com mais ninguém. Não fez. Uhum. Mas E, se fez, fez antes. E ninguém sabe. uhum. E, normalmente, você já pesquisou sobre comportamento de abusadores e coisas do tipo, ou você não tem nenhum conhecimento sobre isso?
Eu pesquiso, sim, eu já cheguei a consultar muito, né, na internet. Eles têm, né, um perfil da pessoa boazinha, sempre prestativa, uma pessoa que é carinhosa com todo mundo, é educado com todo mundo. Uhum. Então, é uma pessoa que não levanta suspeita, de jeito nenhum. É uma Sim. pessoa íntegra, trabalha, é honesto, paga as contas em dia. Uhum. Então é bem difícil de você suspeitar, né, mano? Por conta que é 50-50. A pessoa ruim e a pessoa boa. Não tem, tipo, meio termo onde dá pra suspeitar dela. É complicado. Os Para caras você, conseguem enganar. para você ter uma noção de quanto isso, né, me fez guardar segredo, foi a culpa, né, que eu senti a culpa de ter acontecido aquilo. Eu sempre, a vítima sempre acha que a culpa é dela. Então eu ficava em silêncio porque eu não queria estragar a boa reputação que ele tinha. Meu Deus, mano. Nossa, mano, é horrível. Que triste. E as pessoas vinham até ele, assim, falar que ele era um cara incrível e você sabendo de tudo. Sim, Mano, doido isso. pessoas próximas me falavam, ah, como essa pessoa é boa, né, da sua família. Eu falava, porque você não conhece. E, cara, mas, tipo, ninguém nunca falou nada pra você sobre um possível, como que eu vou dizer? Eu imaginava isso de vez em quando, que ele fazia isso, nenhum amigo dele, nem nada. Isso é Não. muito estranho, mano. Isso é muito estranho. Tá, cara, e me diz, é, como que tu. Como que foi o sentimento depois disso, passar tudo? Como que foi pra você na escola? Como que foi? Você. Como que foi pra você? Por conta que eu não consigo imaginar a vida após isso tudo acontecer. Tipo, isso é É, um absurdo. Eu não sei. É estranho, deve ser muito estranho pra você. é, é como eu te falei, a depressão ela se instalou ali dos 14 anos até recentemente. É a sensação de que você não vale nada, de que você veio no mundo só para servir alguém, que você não tem função nenhuma a não ser a de servir alguém. Então a autoestima, ela não existe. Hoje eu estou construindo a minha autoestima, hoje eu consigo enxergar o que eu tenho de bom, eu consigo enxergar as minhas qualidades, a força que eu tive para chegar até aqui e não ter desistido, porque eu nunca desisti de procurar uma solução para todas as Uhum. dores que eu tinha dentro de mim. Então foram anos de psicóloga, eu passo em psicóloga desde os meus 28 anos. Quando meu filho nasceu, o meu esposo falou, ele era vivo na época, ele falou, você está precisando passar no terapeuta, não está bem. Tá, trabalha, tem filho, você está sobrecarregada, não sei o que está acontecendo, mas eu não posso te ajudar. E ali que eu comecei a ter ajuda profissional, fui para psiquiatra para poder tomar remédio, porque a depressão foi piorando. E assim eu me arrastei por muito tempo, que eu estou vivendo de verdade, falar para você, nossa, mas quando que você acha que você começou a se curar disso? De um ano para cá. Isso, pelo menos você tá se curando, né? Isso que é importante. Melhor que não se curar. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, pode parecer meio cruel, de um certo ponto de vista, que quando isso acontece muito, obviamente que dói, né? Obviamente, mas em algum momento para de doer? Em algum momento fica só no modo automático? Fica. Eu acho que a maioria das vezes você fica meio que. Acho que o seu corpo não quer sentir nada. Fica assim. Às vezes você sente muito desconforto. E, assim, o abusador, ele não é como o estrupador, que vai lá, pega a vítima, né? E, e acabou, né? Fez a força. O abusador não. Ele vai com cautela, passo por passo, de forma lenta. Lento e contínuo. Entendeu? Para Uhum. acontecer a coisa mais profunda, eu não sei quantos anos foi,
Mas não foi com 6 anos que aconteceu o pior. Mas começou ali, nos 6 anos. Uhum. Em algum momento você começou a meio, como que eu posso dizer, a aceitar aquilo, sabe, como modo de defesa e coisa do tipo? Ou não? Acredito que sim. Sim. Uhum. A gente Mas, acaba assim, a gente acaba acostumando com aquilo, porque sim, acontece quase que diariamente, quase que toda noite. Então você acaba acostumando com aquilo, com aquela situação. Você sabe que está errado, mas você não sabe como parar. sim. Cara, isso realmente é triste, tá ligado? E, cara, em quais situações que isso acontecia? Por conta que eu não consigo imaginar uma situação, por exemplo, de alguém da sua família ir lá e fazer isso perto de alguém, entende? Quando que isso acontecia? Quando que isso acontecia? Ah, É e que aliás, você tem irmãos ou coisa do tipo? eu Ou não? tenho, E eu sou mais velha. você saberia me dizer, se você quiser, obviamente, saberia me dizer se em algum momento isso aconteceu com eles ou não? Eu sei que não aconteceu, porque eu já perguntei para eles. Porque todo mundo Ah, sabe agora, né, da uhum. situação. Porque morava assim a família, né? Morava ali várias pessoas na mesma casa. Então isso que acabava acontecendo muito à noite, quando estava todo mundo já dormindo. Ah, você tinha o seu quarto próprio? Não, mas ele conseguia às vezes me tirar do meu quarto e me levar para outro lugar da casa. Uhum. Isso. Cara, e tipo, é que, desculpa, é que eu fico pensando, pô, mano, como ninguém acordou durante 6 anos, como ninguém desconfiou nem nada. Mas tá, é que assim, tá, é que é um pouquinho complicado de eu não imaginar isso. A gente sabe que dói imaginar esse tipo de coisa, mas eu acho que você entende, né, que pra quem tá Sim, ouvindo, é bem complicado da galera não pensar, mano, como ninguém desconfiou, sabe? É bem é. difícil. Ah, eu tive que viver com essa dúvida por muitos anos. Até eu questionar as pessoas que viviam comigo naquela época, se elas nunca desconfiaram. Mas elas juram que nunca ficaram sabendo de nada, que nunca desconfiaram de nada. Cara, eu acho que essa é a parte mais difícil, tá ligado? Porque você tá desconfiando, você vai lá, você pergunta, e os caras juram que não ouviram nada. E Sim, isso é a parte mais complicada, porque você quer uma resposta e você acaba não ganhando nada, entende? exatamente. E o problema é que você nunca vai estar satisfeito com a resposta de não. Você, por algum motivo, eu acho que o sim é uma resposta que ao mesmo tempo satisfaria e ao mesmo tempo não. É um pouco estranho, não é? Por conta Sim. que se eles falassem que sim, você acha que você estaria satisfeita com essa resposta? Então, nesse meu trabalho com essa minha terapeuta, a gente já discutiu muito isso, porque o meu ego, ele queria ouvir essa resposta, então eu estava Então, sofrendo por conta disso. Só que eu até cheguei a questionar a pessoa de frente, pessoalmente. E aí a pessoa jura que nunca viu nada, que se tivesse visto, teria me protegido. Então eu tenho duas opções. Ou eu acredito que ela está falando a verdade, mesmo que seja difícil, e deixo ela conviver com a consciência dela pesada se ela está mentindo para mim, ou eu não acredito e fico mais 40 anos da minha vida sofrendo, esperando essa resposta. uhum, sim. Foi isso que eu aprendi nesse 1 ano dessa terapia diferente que eu faço, foi isso que eu aprendi, coisa que eu Cara, não sabia. e você falou que isso não acontecia com seus irmãos e coisas do tipo. Então, por que você acha que é que eu não posso falar, né? Meu tudo não permite. Então, que a pessoa foi lá e te escolheu. Por quê? Você já perguntou para a pessoa? Não, eu não cheguei a perguntar por que só eu, né? Eu acho que ele iria desviar da pergunta também. Então, Na verdade, eu cheguei a perguntar recentemente, isso foi há tipo uns 6 meses atrás, que uhum, eu tinha que pôr um ponto final nessas dúvidas,
nessas dúvidas, inclusive a pergunta anterior que você fez, e assim, há muito arrependimento, né, nessa pessoa que fez isso comigo, é uma pessoa, assim, arrependida. Essa pessoa fala que se pudesse voltar atrás, nunca teria feito o que fez. Não fala por que que fez, e não fala porque me escolheu. Fala do arrependimento. Então, eu não sei te dizer, e aí, claro, questionei meus irmãos, né, que viviam na mesma casa, e na época, quando eu contei, que foi há 7 anos atrás que eu contei, quando meu esposo faleceu, eu tinha 32 anos, e aí eu comecei a contar para toda a minha família, quem me conhecia, né, e meus irmãos, eles ficaram muito revoltados na época com a situação, né, e até cheguei a perguntar se tinha acontecido alguma coisa parecida com eles, e eles falavam que não, que nunca aconteceu. Uhum. Cara, qual que é o sentimento de você falar sobre isso? Ainda é bem difícil. É bem difícil porque você falando, você acaba voltando nas memórias, né? A gente fica com o corpo trêmulo, fica ansiosa para falar, fica com a voz às vezes meio embargada, porque foi um período muito grande de dor emocional. Mas hoje é mais fácil. Hoje já consigo dominar um pouco as emoções para conseguir passar a minha mensagem. Uhum. Cara, e me diz, quando essas coisas aconteciam e coisas do tipo, quando o cara acabava de fazer o que ele tinha que fazer, o que que tu fazia? Tipo, como que era a reação? Tipo, o que que tu fazia? Tu apenas ia pro quarto? O que que acontecia depois? Eu ia, eu ia para minha cama dormir como todas as vezes e tentava dormir, como se nada tivesse acontecido. É como eu te falei, parece que a gente, quanto mais acontece, parece que você fica anestesiada naquela situação. Isso acho que é o seu subconsciente, sabe? Uhum. Tentando fazer você não sofrer naquele momento. Por isso que muitas matérias falam, as consequências vêm na vida adulta. Porque ali, quando a gente é criança, parece que a gente tem um pouco assim de. Tá acontecendo, mas eu vou fazer de conta que não tá acontecendo isso comigo. Entendeu? Uhum. Sim. Cara, quando se passou 6 anos, né, assim, em algum momento você tentou, o YouTube não vai me permitir, então, nele, não é que o YouTube não vai me permitir falar o que eu queria falar. Então você já tentou nele ou não? Não, não. Mas eu falo para você assim, hoje, eu não sei se eu não cometeria um crime se eu ver isso na minha frente. Uhum. Entendeu? Eu acho que a raiva, que é uma questão que ainda preciso trabalhar, ela, até em terapia a gente fala sobre isso, que eu ainda tenho, assim, eu nunca consegui jogar minha raiva para fora. Então, eu não assisto reportagem que fala sobre o assunto, eu não gosto de ficar sabendo de casos, porque me entra uma ira muito grande, que é a vontade de fazer isso que você falou. Cara, e ser triste, em algum momento você falou, tá, esse daqui é o ponto final, eu não aguento mais. Quando você era pequena, quando isso acontecia, em algum momento você tentou se morrer ou não? Hum, Não, eu lembro que na minha infância, eu lembro assim dos 8, 9 anos, eu tinha muito pensamento suicida. Eu tinha, assim, muita vontade de ir embora, eu tinha vontade de sumir. Então, qualquer briga que eu tinha com a minha irmã ali, que a gente é 1 ano só de diferença, então, às vezes eu queria uma coisa e ela não queria fazer, ela queria fazer do jeito dela, e eu já colocava a mão no meu pescoço e falava que eu ia me matar. Isso já era a sobrecarga emocional, já era gatilhos, né? Ali ela acessava o meu gatilho da raiva, e ali eu tinha vontade, sim, de sumir, de ir embora, de desaparecer daquele lugar. Eu pensava muito nisso. Uhum. Cara, e no começo? É, eu fico imaginando no começo, quando isso começou e tal, daí você tinha, né, que fazer alguma coisa, sei lá,
vamos dizer, aquilo acaba, você vai ter que jantar com sua família. Entende? Como que era no começo? O que tu fazia depois que acabava no começo? Como que era? Você não Eu se não lembra? consigo, eu não consigo lembrar em detalhes, não Acho que consigo te foi, falar. acho que foi muito traumático daí. O cérebro. Sim, eu não Ah, consigo te falar em detalhes, mas é, por conta de ser mais à noite, quando já estava todo mundo dormindo, então eu não tinha que me expor para ninguém depois daquela situação. Então, quando amanhecia, praticamente eu já tinha esquecido o que aconteceu. Como te falei, a uhum, gente acho que é um mecanismo de defesa da criança, ela tentar esquecer para ela não sofrer. uhum. Cara, depois que você se casou, né? Tipo, finalmente, depois de, né, tipo assim, tu passou 6 anos e daí depois finalmente tu realmente conseguiu amar alguém, tá ligado? Se apaixonar. Como que foi o seu sentimento no casamento? Entende? Como que foi? Eu fico me imaginando, eu não consigo imaginar. Como é que foi? Tipo, finalmente tu tá sentindo o maior prazer na vida de uma mulher. Para muitas mulheres, para algumas não pode, mas como que foi? Eu sempre, nos meus pensamentos, nas minhas orações, eu pedi uma pessoa especial, Uhum. que me entendesse mesmo sem saber o que passava dentro de mim. E ele foi assim. E ele me respeitava muito. E em todos os momentos, mesmo às vezes ele querendo uma noite comigo, às vezes ele me respeitava porque percebia que eu não estava bem, então ele nunca me forçou a nada. Foram 9 anos de um relacionamento saudável. E me conquistou por isso, pelo amor, pela sinceridade dele, por ele ser meu amigo, meu companheiro de todos os momentos. Ele fazia de tudo para me ver bem. Então, eu me entreguei. Eu percebi que ali não existia interesse pelo meu corpo, mas existia amor pela pessoa que eu era por dentro, e não que eu era por fora. Cara, e, por exemplo, quando você começou a namorar, é bem normal que adolescentes, né, eles queiram fazer o ato coito, eles querem fazer o ato coito e coisa do tipo. Então, como era para você? Por conta que provavelmente, né, em algum momento você estava na casa dele ou ele estava na sua, em algum momento vocês quiseram lá se entrelaçar e coisa do tipo. Cara, tô fazendo malabarismo aqui de palavras para falar algo simples. Então, em algum momento vocês quiseram se entrelaçar. Então, como que foi nesse momento para você? Então, foi uma coisa, é até bizarro, né? Vou te falar, mas eu não tive relação com ninguém antes do casamento, nem com ele. Ah, de boa, eu Por, acho que eu con também vou ser assim, por mas não porque eu quero. conta, por conta da doutrina da igreja, eu cresci na igreja, então aquilo era pecado. E eu cresci com essa mentalidade, e eu respeitava a doutrina. E ele também era da mesma igreja, então ele também sabia. Só que eu tive umas 2 pessoas na minha vida antes dele, eu também não tive nada além do normal, não passamos ali dos princípios, do início, nunca chegamos a fazer nada demais. E com ele foi uma coisa tão especial que a gente se conheceu, ele nunca tinha me visto, ele me conheceu e 15 dias depois que ele me conheceu, ele me pediu namoro. E 3 meses e meio depois a gente já estava casado. Meu Deus, mano, meu Deus, meu Deus. Então foi o A gente se destino mesmo. conheceu, a gente se conheceu em fevereiro, começamos a namorar em março e em junho a gente casou. Foi a história que parece que é história de conto de fada, né? Mas foi amor à primeira vista. Mano, que da hora, mano. E, cara, e como que foi o sentimento quando ele te chamou pra namorar? Tu se assustou? Como é que foi? Por conta que, pô, Sim, namoro é algo sério, né? Namoro, pô. Como que sim, foi? sim. Foi um choque. Eu já tinha tido 2 pessoas, não tinha dado certo, eu já estava desanimada, porque ali na igreja você tem que namorar e casar. Então, você não pode ficar namorando muitas pessoas, senão você fica mal falado. Então, a gente tinha esse dilema, né? E quando a gente se conheceu e criou um amor desde o primeiro momento, eu tinha certeza que era ele.
Eu já tinha certeza. Então eu não tive dúvida, não tive medo. Tanto que hoje eu tô sozinha desde que ele faleceu. Eu nunca mais confiei em ninguém para fazer isso. Muitas pessoas falam, isso foi uma loucura. Vocês dois não se conheciam e se casar em menos de 4 meses. É um risco. Mas hoje, nos dias de hoje, eu não sei se eu tenho essa coragem mais, porque hoje eu já não sei, parece que perdeu aquela magia, né, do amor. Aquele tchan. Sim. É, E, cara, eu vou te falar, mano. A galera pode falar, pô, mano, mas que loucura, mano. Que loucura é essa? Vai lá, descubra o mundo. Mas eu falo pra você, mano, se tu não quer, não faz, mano. Se tu não quer, não faz. Viva a sua vida, exatamente. cuide do seu filho. E é isso, pô. A vida é assim, entende? Faça o que você quiser e não vai pelos outros, tá? Não, não vai. Seja você mesmo, que é o que importa, pô. Seja feliz como você quer. E, aliás, mano, seu filho hoje em dia tem quantos anos? Ele tem quase 12, ele vai fazer 12 em dezembro. Quase 12. Então tá. Tu pretende contar para ele em algum momento sobre seu passado? Porque vai ser muito Eu acho, difícil, né? eu acho que, como eu já expus a minha história em alguns Em algum momento ele lugares, vai descobrir. algum momento eu acho que ele vai descobrir. É, Vai ser difícil. e eu sugiro para você contar antes para ele, antes dele descobrir, por conta que daí o baque vai ser menor. Entende? Tipo, você vai estar contando para ele. É bem melhor você contar do que ele descobrir com alguém, entende? Eu não sei o que você acha, mas em algum Sim. momento. E quando ele pegar o computador, não, você vai ter que contar. Ele já tem, né? Ele sabe mexer em tudo quanto é aplicativo, só que ele não conhece das minhas contas, né? É, quando ele pesquisar lá a mãe dele e tal, aí ele vai achar. Então é melhor tu contar. Então é melhor tu É. contar, hein? É foda, né, mano? Cara, e me diz, assim, eu vou te fazer mais uma pergunta que vai parecer cruel, vai parecer muito cruel nos olhos do público. Então, desculpa por essa pergunta. É, quando seu marido morreu e coisa do tipo, você estava num momento muito feliz da sua vida, né? Então, como que foi quando ele morreu? Como que foi? Por conta que eu imagino um choque, entende? Tipo assim, você tinha passado por um momento horrível, pô, indescritível, e depois diminuiu. Beleza, daí depois você tá num pico de felicidade absurda. Teve filho, se casou, incrível história de fantasia, e depois tudo desce. Então, como que foi para você passar por esse pico? Entende? Como que foi? Passar por um pico de felicidade e Foi, agora tá tendo que. foi muito difícil, foi difícil aceitar. Eu culpava Deus por ele ter me dado uma pessoa tão boa, do jeito que eu pedi, e 9 anos depois ele simplesmente tirar da minha vida. Eu entrei em conflito com Deus. Por muitas vezes eu questionei Deus sobre isso. Foram 9 meses da doença dele, foi um câncer muito, muito agressivo. E como a gente está na igreja, está muito próximo de Deus, a gente quer acreditar no milagre daquilo sarar e você continuar a sua vida, como acontece com muitas pessoas. Mas não foi o que aconteceu com a gente. Foram 9 meses e muita quimioterapia. E eu acompanhei ele e eu não deixei, eu não fiquei devendo em nada por tudo que ele fez por mim quando ele ficou doente. Eu e a mãe dele cuidamos dele até o final. Eu não fiquei em dívida com ele. Isso traz um alívio muito grande. Só que é como eu te falei, meu mundo desabou. Eu achei que eu nunca mais, eu achei que eu não ia viver mais. Eu tinha Uhum. certeza que eu não ia durar um ano. E, cara, e tu falou lá, né, que você já tentou se morrer e parada do tipo. Então, você já chegou quase a cometer esse ato ou não? Algumas Você, vezes tipo, ponto de ir pro hospital, sabe, tomar sim, remédio e não conseguir. eu tomava meus remédios, em vez de eu tomar a dose diária, eu tomava assim dose de 20 dias de uma vez só. Meu Deus, Só mano. que só que eu tô viva por um milagre, porque eu nunca tive overdose medicamentosa.
Eu tinha palpitação muito acelerada, meu coração ficava quase 200 batidas ali por Meu minuto. E aí Deus. eu ficava em observação, eu não contava o que estava acontecendo. Uma vez, eu tentei isso até antes dele falecer, na verdade. Que a gente tinha um convênio, tinha atendimento no hospital, e eu falei para minha psiquiatra, falei para ela que eu estava fazendo. Ela falou assim: você quer que eu te interne agora? Porque isso é muito grave. É isso. Seu esposo precisa de você, ele tá numa situação delicada. E se você tá desse jeito, como que fica? Você vai parar com isso ou eu vou ter que te internar? Aí eu fiquei com medo dela me mandar, né? Ela foi bem Mandar para dura. hospital psiquiátrico, aí eu dei uma maneirada. Mas depois que ele faleceu, eu não pensava mais. A minha sogra, que me levantava, que me ajudava a cuidar do meu filho, sempre me apoiando, me ajudando, sem saber o que estava acontecendo. E eu tomava remédio para poder dormir, depois tinha que tomar remédio para acordar. E foi assim, uns bons meses aí, até eu conseguir soltar para fora o que estava me matando de verdade. E aí eu comecei a melhorar. Cara, e isso é muito bizarro, mano. Cara, quando você. Assim, eu escuto muito de pessoas que quando elas não. É que assim, eu tive muitos amigos que tentaram, né? Se morrer, inclusive um deles conseguiu ainda esse ano, infelizmente. E daí, e daí eu escuto de muita gente falando que quando não conseguem cometer o ato, eles se sentem uns completos lixos, por conta que eles não planejaram a vida deles, entende? Eles não planejaram o que eles vão fazer quando viver. E daí eles tentaram cometer o ato e não conseguiram. E agora eles são meio que obrigados a viver. E daí eles se sentem, tipo, eu não consigo viver, não consigo morrer, então o que eu tô fazendo, sabe? Eu preciso de um motivo, daí eles vão encontrar. E daí eu queria saber, como que era o seu sentimento quando você não conseguia cometer esse ato? Primeiro, eu me sentia culpada de ter tentado, por conta da crença religiosa, né? Eu falava, se eu morrer, eu não vou pro céu, né? É assim que a gente é ensinado desde criança, né? Se você se matar, você vai pro inferno. Então, eu falava, não, eu tô fazendo tudo errado, né? Se eu Aí eu me sentia muito mal e eu tinha vergonha de estar fazendo aquilo, sabendo que eu tinha um filho para criar, que tinha um filho que precisava de mim ali, junto com ele, porque ele não teve culpa de nada que aconteceu, então ele não merecia conviver com esse sentimento, ter que contar para os amigos dele que o pai morreu de câncer e a mãe se matou. Eu acho que nenhuma criança merece passar por isso. Mano, acho que ele não conseguiria suportar, na verdade. E, mano, você já, quando isso aconteceu com você, você chegou a planejar o que aconteceria com seu filho? Você chegou a pensar, minha sogra vai adotar ele. Você chegou a pensar em algum momento assim? Na verdade, depois que na verdade eu parei de tentar, aí eu caí na real. Uhum. Eu caí na real e porque minha sogra foi a primeira pessoa para quem eu me abri sobre minha infância. E ela sempre foi como uma mãe para mim. Ela é um anjo mesmo na minha vida. A gente mora junto desde que meu esposo faleceu. Mora eu, ela e meu filho. Nós somos como mãe e filha mesmo. E quando eu decidi contar para elas o que aconteceu e que era dentro da minha família, eu fui no cartório e fiz um documento que se acontecer alguma coisa comigo, de repente eu bater meu carro e morrer, eu não quero que meu filho fique com a minha família, eu quero que ele fique com a família do meu esposo. Então, esse documento já existe há 7 anos, está guardado. Se acontecer alguma coisa comigo, quem fica com a guarda dele é a minha cunhada. Uhum. E isso faz sentido. E, aliás, mano, você falou que você nasceu num ambiente religioso e coisa do tipo, né? E a pessoa que fez isso com você, ele utilizava muito desse contexto religioso para
para cometer esses atos? Por Na exemplo, verdade, por conta que eu na já... verdade não, né? Na Ah, tá. verdade, ele parou quando ele foi para a igreja. Ele não ia para a igreja nenhuma antes. Uhum. Então, Sim, sim. quando eu tinha 12 anos, ele resolveu ficar na igreja, se dedicar naquela doutrina e resolveu se limpar do passado dele, das coisas que ele fazia. Tá, mas por que ele resolveu entrar na igreja? Tipo, por que ele entrou na igreja? Ele simplesmente falou, tá, agora eu vou na igreja. Ele É simplesmente porque fez isso? a mulher dele, na época, ia para a igreja. Ela sempre Ah, chamava, ele era casado. E ele ia de vez em quando. E aí um momento ali ele decidiu que ele ia também seguir e queria ser uma pessoa melhor. É o que eu acredito. Queria ser uma talvez pessoa melhor. talvez a mulher ameaçou se separar dele. Daí ele falou, tá, tava na igreja, então. Porque do nada, assim, ele tá lá, ele custa 6 anos na igreja. Daí do nada ele fala, pô, minha mulher pediu pra ir, agora eu vou. Gente, não, tem que ter acontecido alguma coisa. Porque não é assim que funciona, né? Eu acredito que mano, alguma coisa aconteceu, mano. Com toda certeza, sei lá. Ela talvez descobriu. Vai que. Desculpa, eu tô te dando mais. Tô te dando mais coisas pra tu ficar pensando, perdão. Sem problema, sem É que problema. eu gosto de ficar pensando, tentando resolver os bagulhos, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa, então, perdão, perdão. Cara, mas assim, você provavelmente já pensou em muita coisa, né? Em coisa muito bizarra. Qual que foi, assim, a teoria mais maluca que você já teve sobre isso? Você conseguiria pensar? Teoria maluca, não. A teoria que eu tenho é baseada mesmo no que eu já estudei, né, sobre o comportamento dessas pessoas, que o que eles fazem é uma projeção do que eles já passaram ali na infância deles. Uhum, Uma pessoa que é agressiva com criança, ela tem alguma coisa ali, alguma ferida emocional que ela não soube lidar e em algum momento ela descarrega aquela coisa em outra pessoa, que é indefesa, como ela era na época. uhum. Essa pessoa já te contou a infância dela? Sim, E você poderia. é, Ou é melhor não? assim, assim, o que eu sei é que houve muita agressão física, Ah, tá. muita agressão física dentro da família, apanhava muito, tanto que isso se repetiu com a gente. Eu e meus dois irmãos apanhamos muito por motivos bizarros, a gente apanhava. E naquela época não existia conselho tutelar para defender a gente, né? Então Então, era cara, complicado. vocês apanhavam. Desculpa, de novo, a galera vai achar que eu tô sendo cruel, mas como que vocês apanhavam? É tipo, como? Ele usava algum instrumento? Instrumento Sinto, não. Ferra- E sinto, mais alguma coisa? Só sinto. sinto. Às vezes, eu acho que não era só, não era só meu pai, minha mãe também era agressiva. O que tivesse na mão ali, a gente levava. Cara, Mas era mais o cinto mesmo, o cinto dobrado nas costas. Era difícil. Tanto que isso também me machucou por muitos anos. não, com certeza. Uma vez meu esposo levantou a mão pro meu filho tinha 3 anos. Eu entrei na frente dele, falei: se você bater nele, você vai ter que bater em mim primeiro. E se você colocar a mão em mim, vai ser a primeira e última. Você não vai ver mais a gente, porque isso eu não aceito na minha vida. Eu já Sim, passei por isso, eu sei quanto dói. Dói fisicamente e dói psicologicamente. Isso eu não aceito. Eu nunca bati no meu filho. Eu cara, sou totalmente contra. mas ele levantou assim a mão, tipo assim, como um pai comum levanta a mão para bater no filho, sei lá, dá um tapa na bundinha, um tapa na cabeça, É, ou para uma agressão mesmo. não, ele queria corrigir porque na época meu filho tinha Ah, 3 anos. O meu filho estava em tratamento para ver se ele era autista
Mas não é assim que Então, corrige um autista. mas a gente ainda não tinha o laudo, e o Enzo tinha esses traços. Ele é um autista hoje, laudado, só que é um grau muito leve. Então, naquele dia, naquela situação, ele chamou o Enzo várias vezes e o Enzo não ouvia. Ele achou que o Enzo estava desrespeitando ele, ignorando ele. E ele ficou muito bravo. E aí eu entrei na frente. Eu falei, não, não é assim que se faz. De jeito nenhum. Mano, seu filho é autista, que legal, mano. Eu tenho um problema que é quase os mesmos genes. Eu tenho TDAH. Eu não sei se tu já ouviu falar, mas eu tenho TDAH. Ele tem TDAH também. Ai, que legal, mano, que da hora. Aliás, mano, como que é pra você ser mãe solteira? Como é que é? Tipo, e ainda com o filho tendo autismo e TDAH, e normalmente é uma galera que tem autismo também tem TDAH normalmente. Então me diz, como que é? Como que tu aprendeu a lidar com isso? Afinal, autismo pode ser algo comum, mas também não é aquilo que a galera considera como que ter uma infância normal, né? Afinal, né, isso pode trazer muitas consequências para a vida. Então, como que Sim. é? Como que é para você lidar com um filho que tem TDAH e autismo? Deve ser complicado. Então, o grau dele é muito leve. Ele seria enquadrado ali, não sei se você já ouviu falar, no Asperger. E Ah, já ouvi, já ouvi. antigamente existia o laudo de Asperger e agora eles colocaram tudo no mesmo CID, que é o É, autismo, né? Então, o Enzo, ele é muito leve. Graças a Deus, assim, eu tenho muito que agradecer porque ele é independente. Ele é muito inteligente, ele faz amizade muito fácil. Ele não é aquele autista retraído, tímido, sim. que não consegue fazer amizade. Não, onde ele vai, ele quer conversar, ele quer fazer piada. Só que assim, a gente teve que se adaptar, eu e minha sogra, né? Porque tem restrição alimentar, tem restrição em alguns comportamentos. E você não pode insistir. Não, não é como na minha infância, por exemplo, que colocava o prato de comida ali. Se fosse só feijão e arroz, eu tinha que comer, senão eu ia apanhar. Agora, eu não posso fazer isso com meu filho. Ele não come. Ele não come o feijão, ele come só o arroz e um pouquinho do caldinho camuflado ali. Se ele souber que tem, ele já não quer comer. Então, tem que existir esse respeito, porque não é uma frescura. Não é frescura para comer, é a seletividade. E eu dou graças a Deus, porque ele não é tão seletivo. Tem criança que passa lá onde ele faz o tratamento dele, acompanhamento, tem criança que só toma leite com mel e come bolachinha, biscoito de nata o dia inteiro. A criança já está com a saúde debilitada, porque às vezes entra ali o suplemento para substituir a alimentação normal e há rejeição. Então, imagina o sofrimento dessa mãe, né? De ver ali a criança crescendo, pode desenvolver uma leucemia a qualquer momento, uma depressão profunda e morrer a qualquer momento. Então, assim, para mim é muito tranquilo. Existem sim os desafios, porque ele tem as limitações dele. A gente tem que aprender a respeitar. Uhum. Cara, só uma curiosidade aqui, tu sabe por que agora a galera não fala Asperger? Tu sabe por quê? Por conta que é que assim, né? Eu acho que mês passado eu tava conversando com muita gente sobre autismo, né? Eu conversei, acho que com 4 pessoas seguidas falando sobre. E daí me disseram que é por conta que Asperger, provavelmente, assim, pelo que eu me lembre, Asperger era um soldado nazista, tá ligado? E daí depois o pessoal Hum, falou assim, não é bom associar com ele, né? Então daí o pessoal botou tudo no mesmo balaio. Então é por isso. Daí, ainda bem, né, mano? Ainda bem que o pessoal tirou isso e botou tudo ali, por conta que não é. Pô, não é legal ficar associado com esse tipo de coisa, né? Não é legal. Enfim, mano, me diz, por exemplo, quando você conta isso para as pessoas, qual que é a primeira reação delas? Por conta que, por exemplo, né, eu tô aqui falando com você, eu tinha escutado a primeira vez, só que, obviamente, estou escutando tudo completo aqui, eu não tinha feito nenhuma pergunta, nem nada, e daí algumas pessoas podem falar assim, cara, esse cara é um psicopata, olha só, tô escutando esse tipo de história, tá rindo, tá ligado? Mas eu tô indo de nervoso, choque, coisa do tipo. Então, normalmente, qual que é a reação que a galera tem quando você conta isso? Quando eu conheço alguém, desenvolvo
já tenho uma amizade com a pessoa, e às vezes a gente começa a conversar sobre assuntos mais delicados e eu falo, a pessoa, a primeira impressão é o choque mesmo, que a pessoa não acredita. Fala, Uhum. não acredito que você passou por isso. E muitas pessoas choram, né? Sentem, né, a dor só de ouvir a história. E, assim, no começo eu não conseguia falar sem chorar, né? Eu começava a falar sobre isso, eu chorava muito. Hoje já tenho, graças a Deus, tenho essa força, né, de poder contar. Como eu te falei, não para as pessoas sentirem pena de mim. Eu não quero que as pessoas sintam Não. pena de mim. Eu quero que elas saibam de uma pessoa que passou, porque é diferente você ouvir de um psicólogo, de um terapeuta que estudou sobre o assunto, falar, mas é diferente você ter da boca da pessoa que tem a experiência vivida no físico, no emocional. É diferente. Quando você passa, é muito diferente. É a mesma coisa o luto. O luto, para quem nunca passou, não consegue sentir a mesma dor que a pessoa que já passou. Quando você conta para alguém, eu perdi meu marido, e a pessoa nunca perdeu ninguém da família, ela sente pena de você. Se a pessoa também já passou, ela entra, entra no sentimento muito, muito profundo, porque ela sabe. Então, eu acho que assim, quando você ouve o assunto de uma especialista, você recebe de um jeito. Agora, quando você ouve a história de uma pessoa que passou por aquilo, ressoa de uma maneira diferente, com certeza. Uhum. Cara, você já tentou entrar em grupos de pessoas que passaram pela mesma coisa que você? Ou nunca Não, chegou a fazer isso? não. É recente que eu tomei essa iniciativa de Ah, me expor. uhum. Foi, foi de uns 6 meses para cá mesmo. Eu comecei a me expor, expor a minha história, para tentar ajudar as pessoas, mas é legal, né? Seria legal, assim, compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, existem a sociedade lá dos alcoólatras, né? Ah, Colaterais Anônimos, sim. Poderia existir, por exemplo, uma sociedade, uma associação das vítimas Tem, anônimas. se não me engano, tem vítimas anônimas. Tem, não, é Agora uma. eu já não sou mais, né? Agora eu já não sou mais. Agora eu sou uma vítima. Ah, mano, mas é bom que, tipo assim, a galera pode ver a sua coragem de vir aqui falar e coisa do tipo. Cara, mas, assim, aqui provavelmente tem um monte de gente que fala assim, mano, como assim? Ela nunca denunciou? Como assim? Isso já, na verdade, eu ia fazer essa pergunta lá no começo, eu ia fazer. Que a galera, ela com certeza fica pensando, mano, peraí, como assim ela nunca denunciou? Tipo, como assim ela perdoou o. O Coisa? agressor. Como assim ela perdoou? Tá ligado? Como? Tipo, assim, com todo respeito, é a mesma pergunta que eu faço, entende? Por conta que eu acredito que qualquer pessoa no seu lugar, pô, qualquer pessoa no seu lugar daria a vida pra se vingar do cara, entende? Até porque, mano, foram 6 anos. E agora, assim, agora eu vou te fazer mais uma pergunta em questão de religião e tal, que é quando uma pessoa, por exemplo, um agressor assim, ele vai na igreja e ele fala, meu Deus, olha só, Deus me perdoou e coisa do tipo, automaticamente ele tá livre dos seus pecados, tipo, mesmo que ele tenha te ferrado durante 6 anos, mano, foram 6 anos, 6 anos perdidos e tudo mais, deixou sequelas. Quantos anos você tem hoje? 32? Tô com Trinta e 39. três 39. Ah, nem parece, pô, nem parece ser. Tá bem Obrigada. consertado, tá bem conservado. Então, mano, daí. Gratidão. Então, daí você tá com 39, te deixou até agora e provavelmente isso nunca vai passar. Então, mano, então eu imagino, tipo, mesmo ele tendo feito isso, por que tu nunca quis prender ele? Sei lá, dá um. Então, eu pensei muitas vezes em denunciar, em colocar na cadeia, fazer pagar pelo crime. Só que, como eu te falei, como era pessoa da família, muito próximo, e ele tinha uma reputação
a zelar, né? Ninguém nunca desconfiou dele de nada. Então, a vítima, ela não é só eu. Muitas pessoas que vão ouvir vão entender. O seu pensamento é contrário ao nosso, porque quando a gente passa, é o que eu te falei lá no começo, a gente se sente culpado. E mesmo a gente estando no prejuízo, a gente ainda defende aquela pessoa. A gente Então, ainda acaba defendendo. Com o quê? Com o segredo. Tem pessoas que morrem com esse segredo. Na verdade, a maioria das vítimas morrem guardando esse segredo do abuso para mano, proteger o abusador. então, a verdade é que quem vê de fora a situação nunca vai entender de verdade, entende? Por conta que a pessoa sempre vai pensar em qualquer situação. Mano, por que tu não fez nada? Por que tu não fugiu? Por que tu não contou pra alguém? Por que tu não ligou pra polícia? Eu penso que é muito fácil a galera falar assim, sendo que não está lá, sabe? Exatamente. É muito fácil falar pra você, mano, era só tu ir lá, fugir pela janela e ir até a polícia. Pronto. Ó, muito simples. Só que há muita coisa por trás. O que há? A psicologia. A psicologia é por trás, porque o cara ele faz chantagens mesmo sem falar nada. Só fazendo já é uma chantagem. Por quê? Eu imagino na sua cabeça. A sua cabeça deveria estar um buraco negro de informações. Deveria estar um supercolisor lá, rodando. E nenhuma desses seus pensamentos deveria ser o cara é o culpado. A maioria deve ter sido, beleza, eu sou culpado aqui. Sei lá, eu devo estar usando roupas muito curtas, eu devo estar fazendo alguma coisa, eu devo estar seduzindo a vítima. É por conta que, assim, eu curto muito essa coisa de true crime, sabe? Essas histórias reais. É um pouco... É uma parada estranha de se gostar, é uma parada bem estranha de se gostar, mas muita galera gosta, então eu não me sinto estranho. Então, então é o seguinte, mas é verdade, pô, se um canal tem 1 milhão de inscritos que gosta disso, então eu não sou estranho, né? Ou essa 1 milhão de pessoas são estranhas também, tanto faz também, né? Então, daí o que acontece? A maioria das pessoas acha que o cara ele tá meio que fazendo uma coisa que ele gosta, sabe? E daí, com o tempo, você vai falando, mano, não é tão ruim assim, sabe? Não é tão ruim assim. Eu não acho que seja tão ruim. Eu já tô aqui, já tô acostumado, não tô sentindo nada mesmo. Ah, beleza. Daí o que acontece? Isso acaba virando meio que uma rotina, sabe? É como, sei lá, cara, eu vou dar um exemplo extremamente perturbador aqui, então me desculpem, audiência, por isso. É como se um pai começasse a ensinar um filho sobre sexo desde os 3 anos de idade. Entende? É tipo, mais um exemplo perturbador aqui, é tipo uma família incestuosa, tá ligado? O que acontece? O pai ensina os seus filhos desde pequeno. Ele vai ensinar, filho, fazer o ato coito com a sua irmã é algo legal, sabe? Daí o filho, ele vai falando, então quer dizer que isso é permitido. Daí ele vai falando, é permitido, é divertido, a sociedade não vai te julgar. Só que o problema é que você não tem contato com mais ninguém fora da sociedade. E o problema é que a sua família é fechada o bastante ao ponto de falar a mesma coisa. Ou seja, tem tudo aí um jogo por trás. Tipo, eu aposto muito que você não saía de casa sem ele. Isso é verdade? A Eu gente tô não certo? tinha... A nossa vida social era a escola Ah, e igreja. na escola eles nunca ensinavam sobre isso, por conta que eu Na sei nossa que. época, Não? na nossa época, não. Nossa, né? Quantos Você era anos época? você tem? Cara, eu tenho 23. Fiz É. 23 mês passado, aliás. E daí, tipo assim, mano. E você é da época onde os professores batiam com régua, né? Não, batiam com régua Não, nos não alunos. tanto. Ah, Não, não tanto, mas só essa é que minha mãe, eu sou né? da época que não existia telefone, que telefone era só Ah, para as pessoas mais ricas, né? sim, sim. Não Então não dava existia pra ligar pra conselho polícia. tutelar. Não É, existia conselho tutelar. Você podia chegar roxo na escola que a professora não ia se meter. Ela não ia não ia denunciar seus pais.
Hoje é diferente. Se eu der um beliscão no meu filho e ele for com hematoma amanhã para a escola, eu vou ser chamada. Você Naquela época não era. vai ser preso imediatamente, tá ligado? E você vai acabar Exatamente. preso. Isso que é o problema. E, cara, Esse é o problema. mano, e daí. Não, o problema não, esse é o problema, não. Esse não é o problema. Desculpa, eu falei errado. É que acabaram me ligando aqui, daí eu tava tentando botar pra ignorar e não tava indo. E daí eu acabei me embolando. Então, esse não é o problema. Isso que é a coisa boa. Hoje em dia, pelo menos, os pais se preocupam mais, tá ligado? E, Sim. cara, como que tu vê hoje em dia, como que tá a segurança a favor da criança comparado com antigamente? Como que tu vê hoje em dia? Por conta que um monte de pais, eles falam, pô, peraí, mas eu não posso bater na minha criança, sei lá, nem dar uma palmadinha na bundinha dele pra ver se fica normal, por conta que, querendo ou não, cara, vou ser cancelado agora. Querendo, querendo ou não, querendo ou não, às vezes as crianças podem merecer uma palmadinha, tá ligado? Às vezes Sim. sim, aquelas crianças que ficam fazendo birra no shopping, meu Deus do céu. Então as crianças merecem pelo menos tomar uma palmadinha na bundinha, pelo menos uma vez na vida. Ninguém aguenta. É, sim. Então, o que você Existem, acha? toda regra existe uma exceção, né? Não, Toda claro, tem que ter regra, algum. né? Só que, na verdade, os pais que batem não são os que fazem isso que você falou, dar uma palmadinha. Eles Não é são muito proibido dar uma mais. palmada ali no bumbum da criança, que é o lugar certo para se bater, né? Uhum. Agora, quando você agride, você deixa a criança roxa, você Aí, deixa a criança, você dá um tapa na cara de uma criança e deixa seus 5 dedos na cara de uma criança, isso para mim é imperdoável. cara, e como que você acha que seria hoje em dia? Se você fosse criança hoje em dia e tivesse todo o contexto da sua família, né, o que aconteceu com você, como que você acha que seria hoje em dia? Você acha que você teria denunciado? Como que seria? Como que você acha que ia ser? Por conta que você ia passar o dia inteiro no computador, provavelmente, né? Como uma criança hoje em dia faz. Então, como que tu acha que iria ser? Você acha Eu, que você de uma maneira conseguiria bem, livrar? de uma maneira bem grosseira, sem ter conhecimento de como fazer a prevenção, Claro. eu ensinei meu filho desde pequenininho, onde que as pessoas podiam tocar, onde não podia. Tanto que até hoje, se você põe a mão na perna dele, ele já sai, fica bravo, ele não deixa tocar. É claro. Ele sabe que aqui e incomoda, né? Até também por ele ser autista, o toque às vezes incomoda, Sim. mas ele sabe. Então, se eu tivesse nascido nessa época, com certeza, com tudo que a gente tem hoje de conteúdo disponível, tanto na televisão, né, nas redes sociais e também na escola, por menos que fale, existe os professores que têm os olhares atentos à modificação do comportamento e já denuncia, porque hoje você não precisa ter certeza que uma criança está sendo abusada para você fazer a denúncia. Hoje, se Uhum. você achar que o seu vizinho está abusando ali da filha, do filho, você pode denunciar, fazer a denúncia anônima e aquela pessoa vai ser investigada. E hoje, por isso que eu falo, hoje, se eu souber, eu denuncio mesmo. Se eu tiver uma suspeita, se eu for uma professora e se eu ver uma situação dessa, eu denuncio mesmo, não estou nem aí com as consequências, entendeu? Porque eu acho que é uma das maneiras de você prevenir. Uhum. Sim, mano, eu concordo. E, cara, e me diz uma coisa. Assim, a gente já tá quase acabando, tá? Já tá com quase 1 hora e meia aqui. Então, eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho duas últimas perguntas para você. Cara, essa pergunta, sei lá, eu acho um pouco estranha de fazer, mas é importante, assim, caso você queira falar. A pergunta é o que o cara ele fazia e como ele fazia? Desculpa perguntar isso, tá? Desculpa perguntar isso, é por conta que para as pessoas entenderem um pouquinho como que funciona, sabe? Para já alertarem as crianças, ó, se isso acontecer, sai fora. Você conseguiria dizer?
O mais comum é o toque mesmo, né? Com as mãos. Esse é o mais comum. E é a maneira como se inicia toda, até criar um- uma confiança ali com a criança, saber que ela realmente não vai contar, e vai avançando etapa por etapa, até chegar nos finais. Tudo que, tudo que você possa imaginar que existe entre um casal pode acontecer. Uhum. Cara, isso é perturbador, né, mano? Isso Sim. é muito perturbador, na verdade. E, cara, então eu vou te fazer uma última pergunta, tá? E daí a gente acaba. Na verdade, duas. Eu vou dar coisa aqui, que é... Você se sente feliz? Tipo, você tá feliz? Então, eu demorei muito para chegar no estado que eu tô hoje. Hoje eu me Uhum. sinto muito melhor. Não, não cheguei na minha cura assim 100%, mas hoje eu consigo enxergar que eu tenho valor, sim. Até por conta do sobrepeso, eu tenho sobrepeso e eu cheguei a pagar uma avaliação com uma psicóloga. Foi muito engraçado essa parte. Foi ano passado, foi no comecinho do ano 2021. Eu vi ela no Instagram e vi que ela era psicóloga e ela fazia análise corporal. O que Uhum. ela ia te dizer sobre o formato do seu corpo? E eu paguei essa consulta, a gente fez tudo online na época da pandemia, e ela, sem saber de nada, quando ela teve o resultado, ela chegou para mim e falou assim: eu não sei da sua história, mas pelo seu físico, você tem traumas da sua infância que você não resolveu. Enquanto você não resolver, o seu corpo ele se projeta para te proteger. Imagina uma pessoa com a dor que você tem dentro de você pesando a metade do seu peso. Ela não suportaria a dor. Então, o seu corpo ele forma camadas físicas de gordura. Deixa. Então, quando você assiste aqueles programas dos obesos que fazem aqueles trabalhos Mas, para, quilos mortais. Sim. a maioria sofreu abuso infantil. Quando você chega ali numa parte do episódio, você vê que a maioria teve pelo menos um episódio de abuso. Então, hoje, o meu trabalho está sendo no amor próprio. Eu me amar do jeito que eu sou. Porque não importa o meu físico hoje. Porque é até uma proteção que eu criei para não atrair outras pessoas para minha vida. Então, eu tô fechada para que um homem se sinta atraído por mim. Então, eu não consigo emagrecer. Eu posso fazer dieta, faço jejum, faço. Já fiz tudo quanto é tipo de dieta que você possa imaginar, só que eu não consigo emagrecer. Por quê? O meu emocional ainda não tá 100%. Quando eu chegar no auge lá, que eu falar, não, realmente agora eu posso olhar para o passado e não sinto mais dor nenhuma. Aí meu corpo vai começar a responder. É aí que começa o processo, entendeu? Então hoje, se eu sou feliz, eu sou feliz. Eu não sou mais vítima. Graças a Deus, eu não sou mais vítima. Eu sou, eu sou uma sobrevivente. E eu sou guerreira, eu sou forte. Eu sou uma mulher digna de andar de cabeça erguida. Coisa que Uhum. antes eu não conseguiria falar isso pra você, porque eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho e sentia vergonha da pessoa que eu sou. Então hoje eu já não sinto mais isso. E isso é um trabalho que tem que ser diário, é constante, eu não posso vacilar. Então eu tenho que estar em vigia o tempo inteiro, para eu não cair nas ciladas, entendeu? E voltar no estado que eu tinha antes. E, cara, me fala, a última pergunta que eu faço para todo mundo é: quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela, desde que você estava na barriga da sua mãezinha até esse exato momento com o Lorenzão aqui? Então, como é que é? Qual é a percepção que você tem dela? Eu tenho uma oportunidade de virar a página e, e usar a minha história, por mais difícil que ela tenha sido,
para poder ajudar outras pessoas, até mesmo as pessoas que já sofreram, que são mulheres ou homens, que têm a mesma idade que eu, ou têm mais do que a minha idade, e nunca conseguiram falar. Porque quando você começa a falar, a dor começa a diminuir. Então, é a percepção de que tudo não é, nada é por acaso, tudo tem um sentido, né? Tudo tem um propósito. Então, se eu passei por isso, talvez é porque o meu propósito seja esse, de ajudar as pessoas. E com a experiência, mesmo que uma experiência ruim, mas ela pode tirar muitas pessoas da situação que é o fundo do poço. Cara, então é isso. Então a gente vai acabando por aqui. Mano, eu espero que essa conversa tenha sido bom pra você, de alguma Foi maneira. ótima. Cara, e eu fico incrível que mesmo num assunto pesado, a gente ainda deixa bem leve, tá ligado? Sim, Até. E isso é bom. Eu não sei, na verdade, se isso é bom ou ruim. Eu não sei. A galera que tava esperando algo pesado vai ser um pesado leve, né? Que eu acho que a minha personalidade ajuda muito a elevar as coisas, então desculpa. Então, mano, então é isso. Divulga tudo que você tiver que divulgar, fala onde a galera pode te encontrar, e a gente acaba por aqui. eu tô no Kawaii, se você até colocou lá no seu stories, né? Uhum. No Instagram tá um pouco parado ainda. Eu não tenho muitos projetos, porque eu te falei, eu quero me especializar para virar uma palestrante mesmo, né? Ah, mano. Poder, acho que assim ter um reconhecimento de ter transformado essa história em força. Cara, eu espero que você consiga. Aliás, depois eu vou ver com uma amiga minha, ela trabalha no. Ela trabalha na rádio. E daí eu vou ver para poder falar com ela daí. Daí eu acho que seria legal. Ótimo, Então, beleza, mano. Então é isso. Muito obrigado por ter eu participado. que agradeço. Tenha uma ótima noite. Esse podcast vai ser postado amanhã às 8 horas e eu te mando tudo que precisar. Então é isso, mano. Tenha uma boa noite. Gratidão, gratidão.